Dibre, amigos e amigas! Esse quadro surgiu para trazer histórias de mulheres incríveis no esporte que infelizmente o pessoal não costuma contar muito por aí. É uma exaltação a elas que jogam, que lutam, que comentam, que militam, enfim, que dibram as adversidades e o preconceito para brilharem nesse mundo esportivo. Mas sabe o que elas fazem também? Sobrevivem. Porque essa é a principal missão que nós mulheres temos neste plano. Enquanto o mundo tenta nos matar todos os dias, a nossa maior conquista é sobreviver. E por isso a gente pede licença nesse quadro, que excepcionalmente hoje não vai trazer histórias de mulheres incríveis, mas vai trazer histórias da vida real. Depois do anúncio da contratação do Robinho e de toda a repercussão que isso gerou, a gente vem lembrar aqui que casos de violência contra a mulher envolvendo jogadores de futebol são mais frequentes do que a gente imagina. E isso é algo que, infelizmente, de outubro de 2019 a outubro de 2020, a Série A do Campeonato Brasileiro teve ao menos 3 casos de jogadores envolvidos em crimes de violência contra a mulher. Um que teve condenação, outro prisão em flagrante e outro que foi uma denúncia e ainda está sendo apurado. Há um ano, o atacante Wesley, do Red Bull Bragantino, foi considerado culpado por causar lesões corporais com uma faca na ex-namorada e por ameaçá-la. Seu processo já transitou em julgado e ele foi considerado culpado e condenado a uma pena de 1 ano e 4 meses em regime aberto. Ele segue jogando normalmente pelo clube. Em dezembro de 2019, o goleiro Jean foi preso em flagrante nos Estados Unidos após ter agredido a ex-mulher com quem passava férias na Disney junto com as filhas. Imagens dela com o rosto inchado viralizaram. Ele foi solto para responder ao processo de violência doméstica em liberdade. Demitido do São Paulo, onde era reserva, Jean foi contratado pelo Atlético Goianiense, onde hoje é titular e segue jogando. Em junho de 2020, o atacante Dudu, então no Palmeiras, foi denunciado pela ex-mulher por agressão. Foi a segunda vez que ele foi envolvido em denúncias por crimes assim. Em 2013, o Dudu foi preso em flagrante em Goiânia, também por agressões à ex-mulher e à sogra. Seguiu jogando antes, segue jogando agora, só que no Catar. Voltando ainda mais no tempo, em 2016, o meia Wesley, do Ceará, foi denunciado por estupro e lesão corporal pela então esposa, que estava grávida. O advogado dele, na época, disse: "É uma briga de marido e mulher um pouco mais séria. Eu não gostaria de entrar em detalhes porque é algo que interessa mais a eles do que a qualquer outra pessoa." Wesley segue jogando no time cearense. 2 anos depois, em 2018, o atacante Juninho foi contratado pelo Ceará e causou protestos pelas torcedoras. O jogador tinha sido indiciado no ano anterior por agressão e ameaça à ex-namorada. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, disse na época: "Contratei para jogar futebol, não para casar com a filha de ninguém." Ele segue jogando agora na Bulgária. Esses não são os únicos, nem serão os últimos casos de violência contra a mulher envolvendo jogadores de futebol. São muitos os que a gente nem fica sabendo, não repercutem. O próprio caso do Robinho aconteceu em 2013, a condenação em primeira instância foi em 2017 e só agora o caso repercutiu bastante. Mas a gente falou lá em 2017, tá? Não estamos aqui para comparar um caso com o outro, nem para determinar se esses jogadores são culpados ou inocentes. Isso é papel da justiça, mas não dá mais para ignorar esse assunto. O anúncio do Robinho evidenciou algumas violências que a gente sofre todos os dias. A começar pelo descrédito à palavra da mulher. Robinho foi condenado em primeira instância por violência sexual. A reação de muitos torcedores foi dizer que não havia provas do crime. Sem conhecer o processo, muitos passaram a atacar as jornalistas e as torcedoras que estavam questionando essa contratação. Diziam que a vítima tinha inventado essa história para se promover. Claro, que é algo muito legal se promover por um estupro, né? Ameaçaram as mulheres que questionavam o Santos com processos por calúnia. Disseram que era lacração. A única versão que valia crédito na história era a do Robinho. A versão da vítima e da juíza que o condenou em primeira instância foram desconsideradas.
E olha que não é simples assim condenar um jogador de futebol por um crime tão grave. Tá aí a primeira dificuldade que mulheres vítimas de violência encontram, que acreditem nelas. Depois, chegaram a dizer: com a grana que tem, com a fama que tem, o Robinho precisa estupro? Vamos esclarecer uma coisa básica aqui? O estupro não é uma relação de prazer, é uma relação de poder. Nenhum homem estupra porque quer ou precisa de sexo. Nenhum homem agride porque é um monstro. A essência é a relação de poder, de dominação do homem e submissão da mulher, criada e reforçada historicamente em razão dos papéis sociais, das representações de gênero ou dos chamados modelos de comportamento feminino e masculino, porque a violência acaba sendo o instrumento desses agressores exercerem esse poder de dominação, de controle. As causas desse tipo de violência estão muito mais relacionadas aos aspectos culturais da nossa sociedade, daí a importância de discutir masculinidades desde muito cedo, porque, evidentemente, ninguém ensina para um menino que ele pode espancar uma mulher quando crescer e que isso é ok. Mas, infelizmente, a nossa sociedade ainda ensina esses meninos que para que ele seja homem de verdade, entre aspas, é preciso exercer domínio, controle sobre o feminino, o que acaba induzindo essa mesma violência. Aí a reportagem do Lucas Ferraz trouxe a transcrição das conversas do Robinho com outros envolvidos nesse crime, que foram utilizados como prova na condenação em primeira instância. Estou rindo porque eu não tô nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe o que aconteceu. Essa fala do Robinho choca. Mas quantos caras você conhece que já disseram isso? Quantos já tiveram conversas assim por WhatsApp? Tem muito cara que já se aproveitou de uma mulher bêbada sem condição de consentir sexo. E isso tem nome. Se chama estupro. Se tiver alguma dúvida, a metáfora do chá tá aí pra te ajudar. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, "Hey, would you like a cup of tea?" And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea. And they can't answer the question, do you want tea? Because they're unconscious. E aí, vai um recadinho pras mulheres. Sempre vão tentar dizer que a culpa é nossa, porque bebemos demais, porque estávamos com roupa curta, porque provocamos. Nunca se esqueçam, a culpa é sempre do agressor. Para fechar, a nota dos advogados do Robinho, após a publicação da reportagem, nega o crime, diz que houve confusão na tradução das falas do jogador e termina com: como pai de família, ele repudia todas as formas de violência. Esse é um termo tanto quanto banalizado hoje em dia, né? Então, vale lembrar, pais de família também agridem e estupram as mulheres. Os dados do Brasil mostram que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. Uma mulher é agredida por um homem a cada 4 minutos. Não estamos num país de monstros. Estamos num país de pais de família que também são agressores. O futebol é um esporte apaixonante, mas ele também reproduz uma cultura machista que muitas vezes chancela comportamentos violentos às mulheres. E por isso, já passou da hora da gente falar desse problema. O silêncio também mata. Agora, você mulher como eu, vem cá. Se o cara que supostamente está do seu lado te mandar calar a boca, se ele não te respeita, se ele tenta controlar para onde você vai, com quem que você fala, se ele te humilha, diz que você não serve para nada, que nunca vai conseguir encontrar alguém como ele. Ele já mandou você tirar o batom porque você estava com cara de puta com esse batom vermelho? Ele já sacudiu um guardanapinho na tua cara? Tira esse batom. Isso é violência psicológica. Próximo passo é agressão física. Não hesite em procurar ajuda. Você vai saber quando levantar a mão pra mim.